Pode falar? Uhum. Pessoal, dando sequência aos cumprimentos já feitos pela Rose, vamos detalhar agora o nosso trabalho no sentido de um pequeno desenvolvimento, né? Ela já apresentou o objetivo do trabalho, vamos agora desenvolver um pouco a partir dos 3 autores que foram pesquisados dentro do trabalho A História da Matemática. Isso foi feito com 3 autores de metodologias diferentes de abordar a história da matemática, né? O primeiro deles sendo Boyer-Kahl, o segundo é David Kate e o terceiro Milodinov-Leonard. E cada um com uma metodologia diferente, mas os 3 contando a história da evolução da matemática. O primeiro, com uma metodologia bem detalhada, trabalha a interface das ciências, né? Ele aborda, inclusive, que somente entre as ciências existe o verdadeiro progresso, né? Que o progresso se dá através entre as ciências. E com isso, então, ele defende, através de relatos históricos, que em todos os ramos da ciência, o progresso e o avanço tanto é de correção quanto é de extensão, né? Ou de melhora naquela situação estudada anteriormente. Isso ele defende ao longo do desenvolvimento e a forma que ele conta a história da matemática, tanto no tempo quanto no espaço. E ele demonstra, ele passa por todos os grandes filósofos, nomeia períodos, denominação de eras espaciais, a aplicação da matemática em cada uma delas, mas dá ênfase, muita ênfase, aliás, em um dos textos mais importantes de toda a história da matemática, que é os elementos de Euclides, né? Ele cita muito os elementos de Euclides em quase todos os segmentos do trabalho dele, a partir da existência desse matemático, né? Conta, inclusive, que Isaac Newton, outro grande matemático, físico, ao iniciar os estudos dele, a primeira coisa que fez foi comprar um livro, um volume de Os Elementos de Euclides, para estudar. Então, essa é a importância do texto. E ele trabalha essa metodologia de abordagem dos períodos históricos, por período. Ele conta a situação por período e já visualizava uma situação para o século XX, que todas essas 3 obras pesquisadas foram obras escritas do século XIX, e esse autor, o Karl Boyer, ele já visualizava uma situação para o século XX de que a matemática seria realizada por tendências, né? Por tendências através de ideias simplificadoras. Ele não considerava ao longo de toda a sua trajetória didática no ensinamento da história da matemática, ele desviava sempre que possível de qualquer grau de dificuldade ao contar a história da matemática e dava ênfase então em toda essa situação histórica, desde a mais remota antiguidade até as tendências do século XX, que é a última parte que ele aborda, desde as origens, passando por todos os períodos, a Grécia Antiga, informa que Roma, pouco ou quase nada, o Império Romano contribuiu para a história da matemática. Tudo isso é trabalhado, mas dá muito ênfase na escola matemática dos pitagóricos, da Biblioteca de Alexandria, em todos esses aspectos,
mas visualiza o século XX como sendo de tendência através de ideias simplificadoras. Essa é a metodologia dele, mostrada ao longo de 28 pontos, onde ele mostra a história da matemática. Já o segundo autor, que é Keith David, já tem uma metodologia diferente e ele já conta a história da matemática um pouco mais resumido, mas dentro da mesma linha, mas através da evolução do pensamento, né? Ele trabalha a condição da mente humana em receber e trabalhar, administrar a matemática em si, mas pelas correntes do pensamento. Ele aborda a situação de que a matemática seja a ciência dos padrões. Ele estabelece ao longo da conta, ele conta a história através de padrões da humanidade, padrão de vida, né, padrão de avanço da própria sociedade dentro da matemática. É a metodologia que ele utiliza para contar a história da matemática. E trabalha ao longo do seu texto uma pergunta, né, uma indagação. Se a matemática foi criada ou inventada. E essa é uma das bases que ele tem para trabalhar. Você está estrobando, você estrobou ele gravando. É a base que ele tem para trabalhar, se a matemática foi inventada ou se ela foi descoberta, né? Ele faz aí uma distinção entre essa invenção e essa descoberta. Ele responde abordando também os elementos de Euclides. Então a gente vê que essa obra de Euclides, os elementos, ela tem uma posição fundamental na história da matemática. Ele aborda então, abordando a obra de Euclides sobre a infinitude dos números, né? Envolvendo o elemento de criatividade humana, onde então ele diz que a criatividade, dentro dessa finitude dos elementos, ela foi descoberta, mas não inventada. Foi uma descoberta sem invenção. Descobriu-se a importância, mas sem que se tivesse inventado nada. Portanto, na parte que refere a esse autor, a história é contada desde os primórdios da humanidade, também desde o início, mas, ao contrário do autor anterior, a metodologia de trabalho desse autor, que é o Keith David, ela volta muito mais para a caracterização do cérebro humano, mas não inventando alguma coisa, criando situações que deu à matemática a posição de evolução como ciência, né? E ele sumariza a questão em torno de uma colocação que se estende. A matemática sempre foi uma consequência automática do pensamento desconectado. Essa é a ênfase que ele dá ao final do seu trabalho. Ele diz que a matemática sempre foi uma consequência, né, automática do pensamento desconectado, já olhando para um futuro que nós temos hoje, que é a informática, né? Hoje nós temos tudo no mundo, está, digamos assim, conectado, né? E ele então visualizava a matemática como sendo uma ciência de consequência automática do pensamento, mas sem estar conectado, sempre valorizando os padrões de pensamento humano, né? Essa foi a metodologia utilizada pelo segundo autor, mas passando por todos os períodos históricos da antiguidade, mas
não com aquela caracterização do primeiro, que foi detalhando passo a passo cada período, cada era, cada grande matemático. Esse já fez uma abordagem mais concentrada, né, naquilo que dá ênfase ao cérebro humano e uma ciência desconectada, né, não inventada, mas a partir da criatividade do cérebro humano. Temos aí o terceiro autor, que é Leonard Milnov, ou Milnov-Leonard, que trabalha também a mesma história, com a mesma valorização, né, desde as épocas remotas, mas valoriza a questão técnico-científica. Ele conta a história através do posicionamento técnico-científico, mostrando inclusive que os pré-gregos, o povo da antiga Grécia, conhecia de engenharia. Então aí ele conta a matemática nas formas geométricas, né, na obra dele, que ele chamou de Janela de Euclides, quando o primeiro autor conta a sua obra com o título História da Matemática, o segundo já traz como ênfase o gene da matemática, né, o cérebro humano, e esse terceiro autor, ele conta toda essa história à base de uma valorização técnico-científica, mostrando que os gregos, os pré-gregos, já conheciam de sistemas de engenharia, trabalhando cortes, cálculos, em posições e direções diferentes, vertical e horizontal, por isso que ele dá o nome na obra dele de A Janela de Euclides, né? Janela, um espaço e forma. E ele trabalha contando a história da matemática a partir da engenharia. Ele valoriza os aspectos da engenharia e mostra uma necessidade de a física retomar a sua sustentação pela matemática, né, já que a física é a matemática aplicada, né, ele trabalha então a história da matemática pela aplicação da matemática nas diversas situações. É uma forma mais resumida ainda do que os dois primeiros, mas conta a mesma história desde os princípios da humanidade e trabalha uma situação além dessa situação da engenharia, ele usa ele considera as posições, né? As posições que o ser humano adota dentro de uma linguagem padrão ou de situações. Ele já visualizava, por exemplo, o estudo de caso dentro da matemática. O trabalho dele mostra situações a esse respeito, e dentro da valorização de um padrão, de uma linguagem matemática, né, que contado ao longo da história, mas de um aspecto valorizando a situação técnico-científica, calcado na engenharia e nos espaços e formas, e cita também com ênfase os elementos de Euclides, o livro Os Elementos de Euclides, que numa situação assim mais sintetizada, todos os autores passam pela valorização dessa grande obra da matemática que foi Os Elementos de Euclides. E ele já visualiza fatos e fenômenos relacionados com a física. Ele enfatiza a necessidade da física retomar a posição da matemática, olhando para essa situação atual, que nós temos hoje a física quântica, né, que é uma aplicação da matemática, mas que o mundo, né, a natureza, passa a ser trabalhada de forma probabilística, né? O princípio da incerteza, ele já visualizava, são 3 obras pesquisadas,
trabalhadas no século XIX, né? Mas que os autores já tinham essa visão a respeito da matemática. Eu passo agora a situação para o nosso colega João, que ele vai fazer o encerramento, as conclusões das discussões que os três elementos do grupo tiveram, a Rose, eu e o João, e fazer o encerramento da apresentação do nosso trabalho através de vídeo. Eu coloco à disposição para responder perguntas auxiliares lá no fórum ou em qualquer outro sistema do AVA e coloco então a posição a partir de agora para que o João faça o detalhamento da discussão e o encerramento do trabalho. Um abraço para todos. Agora.